Bom dia. Nós estamos aqui falando sobre as leis de conduta social, emocional, como que o Yudi deve se direcionar a sua conduta com as pessoas, consigo mesmo, com Hashem. A gente falou um pouco sobre amar ao próximo, advertir. E hoje eu vou falar uma halakha. Justo ontem à noite eu estava escutando sobre esse assunto, vou compartilhar com vocês. E está muito próximo do meu coração por motivos óbvios. Vamos falar aqui sobre órfãos e viúvas. E aproveitar agora esse é o shiur, faltam 10, contagem regressiva, 10 shiurim para a gente completar 1000 shiurim no Spotify. Ezrat Hashem. A grande conquista para aqueles que estão me ouvindo há tanto tempo, principalmente. E que Hashem ajude que a gente possa completar esses 1000 já em Yerushalayim, se Deus quiser. E quando a gente completa alguma coisa, é para você falar agora vamos melhorar, agora vamos mais ainda, se Deus quiser. Então diz aqui Alahá, a pessoa deve tomar cuidado com órfãos e viúvas, de falar com eles apenas de uma maneira leve. Essa é a Alahá. Você vai cuidar de falar com eles com kavod, com honra, de uma maneira, ou seja, leve e com respeito, e você não deve oprimir eles, fazer eles sofrerem, até mesmo em palavras, porque a alma deles está totalmente afetada, totalmente rebaixada, e o seu espírito também rebaixado, mesmo que eles tenham dinheiro, isso não muda. Mesmo a viúva de um rei de Israel e os seus órfãos, nós temos essa mesma obrigação. Isso é uma lei da Torá explícita. E a Torá fala para a gente, Kol almaná ve'atom lo te'anum. Qualquer viúva ou órfão, você não deve oprimi-los. Bom, alguém que Baruch Hashem já tem 80 anos, os pais dele são falecidos. Ele é órfão? Ele é órfão. Entra nessa categoria? Não creio. Eu acho que sim. Sempre vai ferir um pouco a alma, Boa. independente da idade. Então, primeiro, a gente tem uma regra que a gente não pode oprimir ninguém. A gente não pode oprimir ninguém, a gente não pode enganar ninguém, a gente não pode ser duro desnecessariamente com qualquer pessoa. Então, essa regra funciona para todo mundo. Aqui a Torá dá para a gente uma regra além, ou seja, cuidado além para Yetomim. Quando a gente fala de Yetomim, estamos falando de crianças. Estamos falando de crianças. E o que significa crianças? Até a criança poder ficar de pé com seus próprios pés. Essa é a linguagem. Ou seja, não necessariamente bar mitzvah, até ela conseguir já se sustentar. Ou seja, já é um adulto, já é alguém com responsabilidades. Não que agora fala, agora beleza, né? Agora eu vou tirar o atraso. Não. Mas existe esse conceito de eles estarem numa situação extremamente delicada. Uma pessoa que passa por isso, isso que eu estava ouvindo ontem, é um conhecido meu, o rabino, que ele deu essa entrevista ontem, ele, quando eu tinha uns 10 anos de idade, ele veio para estivar aqui no Brasil para ensinar, ainda não era casado, ele é sul-africano, e ele abriu uma sinagoga nos Estados Unidos, em Nova York, um bairro lá, e há uns 10 anos atrás ele começou uma instituição. Qual que é a instituição? Ele falou que ele tinha uma senhora que ela começou a abrir o coração, que ela é uma mãe sozinha, no caso era separada do marido, e as dificuldades que ela passa de sustentar o filho e todas as dificuldades que a gente pode imaginar. E ele então falou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. E até ele comentou uma coisa que cabe aqui, ele falou, uma criança comentou com a outra, ela falou, Tomara, eu tenho inveja de você. Muito pesado que eu vou falar, mas ele falou, eu tenho inveja de você porque o teu pai é falecido. Todo mundo tem pena de você, todo mundo te ajuda, todo mundo tem compaixão. Os meus pais são separados, eu não vejo meu pai, e todo mundo acaba culpando. Ah, é o fulano, é a fulana, e ninguém está olhando para mim. Então, o que ele estava descrevendo é que ele falou, o vácuo que tem uma criança, ela foi feita, assim Hashem criou, que tenha pai e mãe. Assim Hashem fez. E quando aquela pessoa que mais deveria te amar,
mais iria cultivar o amor. Que é isso, na verdade, mesmo a nossa conexão com Hashem. Como a gente enxerga Hashem normalmente, é como a gente enxerga nossos pais. Por isso a Torá coloca para a gente: respeite o pai e a mãe, eu sou Hashem. A maneira que você, normalmente, você tem o contato com Hashem depende muito, ou pode depender, claro que você pode evoluir, da maneira que você respeitou os seus pais, teve carinho dos seus pais. Alguém que Deus nos livre não teve esse amor, talvez ele também vai falar, bom, Deus também não gosta de mim. Então, é essencial na nossa vida espiritual, material, nosso amor, o carinho, aquele amor incondicional, que só um pai e uma mãe podem dar. Então, ele decidiu que ele ia fazer um projeto. A primeira coisa, ele fez uma festa de Hanukkah, e ele fez o convite, e o nome do projeto dele é My Extended Family, a minha família estendida. Então ele fez essa comemoração, foi algo muito especial, porque pela primeira vez, como as pessoas descrevem, esses meninos, tanto órfãos quanto filhos de pais separados, eles sentiam que não precisavam estar fingindo para ninguém. Eles podiam estar com pessoas que estavam na mesma situação ou parecida com a deles. E não precisava colocar essa máscara e poderiam expressar mais esse vazio. E aí, ele continuou dizendo, então ele falou, bom, a festa foi legal, mas uma festa não resolve, uma festa por ano. Então ele fez um primeiro encontro. Vieram três crianças. Passou um tempo, no próximo evento que ele fez, vieram 300 crianças. E hoje ele tem várias branches, né, várias unidades, etc., que ele recebe nessa casa crianças de várias situações, mas alguma situação com o pai ou com a mãe, ou ambos, infelizmente, ele realmente dá essa sensação de família para eles, e ele fala, e isso é o mais importante para a gente saber, de que ninguém pode substituir um pai ou uma mãe, mas você dar um amor incondicional para alguém, você realmente, não é fazer ele coitado, não é o que a gente quer, ninguém gosta de ser coitado, ninguém gosta, coitadinho, não, você realmente acreditar na pessoa, ter um amor incondicional para ele, isso é um trabalho que cada um de nós deve fazer, é isso que realmente transforma pessoas. Ele falou uma frase que me marcou muito, e que tomara seja assim para todos aqueles que passaram ou passam por essa situação. Ele falou o seguinte: quem estava entrevistando falou, bom, então você dá ajuda para eles porque eles podem crescer como uma criança normal. Então, não, eles nunca vão ser normais. Eles nunca vão ser normais. Ou eles vão ser ou eles vão ser super. Ou eles vão, Deus nos livre, como ele fala, caem na adição com muita facilidade, porque o vácuo é muito grande. Ou a única forma deles superarem é serem super. Ele fala que hoje os voluntários dele são o quê? Pessoas que vieram justamente dessas casas. E eles são aqueles que dão suporte para outras pessoas que estão nessa situação. E eles se tornam pessoas extraordinárias. Ele deu vários exemplos, histórias. Uma criança que era pequena e, de repente, ele falou que estava a caminho do Oel, do Rebbe, e ele recebe uma ligação. Essa semana agora vai ser 30 anos da elevação da alma do Rebbe. Ele recebe uma ligação. E o cara fala, eu quero doar para você. Isso não acontece normalmente. Alguém ligar que quer doar não é uma coisa comum. E ele falou, eu quero ajudar pais que são sozinhos, ou a mãe está sozinha com os filhos, ou o marido está sozinho com os filhos, não tem a pensão, não cobre. Ele falou, por quê? Eu não te conheço, você não me conhece, mas eu sei do teu trabalho, e eu quero que você abra um braço da tua instituição para dar dinheiro vivo todo mês para ajudar essas famílias. Ele falou, eu vou dar $20.000 por mês. Ele já dá isso há vários anos, todos os meses, para ajudar essas famílias. Ele falou, porque eu vim de uma família assim, eu lembro a minha mãe não tendo o básico e ligando, pedindo para pessoas, por favor, me ajude. Eu decidi que quando eu crescer, eu quero estar do outro lado. Convicto, com brachá, ele conseguiu, e agora ele ajuda $20.000 por mês. Você pode imaginar a satisfação que isso dá. Isso é a transformação que a gente espera. E isso aqui é a mitzvah que a Torá está falando, de você falar com eles com leveza, etc. Realmente, com amor total, incondicional, você pode transformar a vida de uma pessoa. Aquele que salva a vida de uma pessoa é como que ele salvou a vida do mundo inteiro. É uma coisa fantástica que o nosso povo de hoje ele está realmente crescendo muito e é uma mitzvah muito grande. Não tenho o que falar. E a gente pode realmente salvar a vida de pessoas. E aqui está a nossa Torá. A Torá sempre falou isso. Simplesmente estou dando um exemplo de alguém que está abrindo uma coisa muito grande. Isso cabe a cada um de nós.
Infelizmente, tem muitos divórcios, tem muita gente precisando. Nós podemos ser aquele tio legal que a gente vai realmente dar aquele amor incondicional, entender uma criança e a gente pode realmente salvar vidas e transformar a vida de muita gente. Não dúvida. Para órfãos, é criança. Até virar e para o viúvo, por exemplo. A viúva, se eu não me engano, até ela se casar de novo. A viúva é viúva, é viúva. Viúvo, em especial, não tem uma mitzvah. Claro, como eu falei, todo mundo tem que tratar o outro bem. Se o outro tem uma situação delicada e já está dolorido, claro que você tem que tomar mais cuidado e mais precaução. Seria, eu acho que talvez viúva, porque da mesma maneira o filho, nem sempre a mulher está conseguindo andar com as próprias Claro, pernas. para a mulher normalmente é muito mais difícil, certo? Inclusive em relação a tzedakah, se tem um homem vem pedir tzedakah e uma mulher vem pedir tzedakah, a prioridade é a mulher. E para a mulher se expor é muito mais difícil. Além do fato que ela tem que cuidar dos filhos e trabalhar eventualmente. Então, realmente é uma mitzvah muito grande. E aqui ele fala uma coisa pesada, mas a Torá fala para a gente textualmente: Ki imtsaok itzak elai shamoa eshmat sakato. Se você, Deus nos livre, oprimir uma criança órfã ou uma viúva, e ele gritar para Hashem, ele vai gritar, ele vai estar chorando, vai estar sofrendo, eu vou escutar o seu grito. Toma cuidado. Ou seja, é um cuidado a mais, e a Torá deixa bem claro que não precisamos ouvir essa segunda parte, mas o grito deles, o sofrimento deles, vai, Haz Shalom, afetar aquele que oprimia eles. Então, realmente, toma muito cuidado. E a gente sabe que o pai dos Yetomim, quem é o pai dos órfãos? É Hashem. E é o único que vai poder, como a gente fala, Makom Menachem, quando alguém falece, fala que o onipresente possa consolar vocês. Ninguém consegue preencher aquele buraco. Mas a conexão com a nossa alma, a conexão com Hashem, é aquilo que permite você superar e usar aquela dificuldade para você ser um super. Normal você não vai ser. Em vez de sub, você vai ser super, se Deus quiser. Agora, ele fala um ponto muito importante. Se o professor ele está sendo duro com eles, oprimindo eles para que eles aprendam Torá, não é disso que a gente está falando, para que eles vão no caminho correto. Isso aqui é uma coisa muito importante, que inclusive passei por isso. Quando as pessoas veem uma criança, Deus nos livre que está numa situação, ou que perdeu um pai, uma mãe, alguma coisa assim, todo mundo fica com pena, compaixão. Como você expressa essa compaixão? Deixa fazer o que quiser. Essa é a natureza nossa. Deixa, coitado. Deixa, coitado. Tadinho. Tadinho. E a primeira coisa, quando eu fui conversar com uma orientadora, psicóloga, ela falou, de jeito nenhum. Isso é a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos. Ou que outros façam, ou que você faça. Deixa, deixa. Porque esse deixa, no final de contas, minha esposa sempre dá o exemplo, quando você senta no carrinho da montanha-russa, quem lembra? Aí você prende, coloca aquela barra de ferro, você abaixa. Qual a primeira coisa que você faz? A criança precisa dessas barreiras. Se você não dá as barreiras, a criança vai se sentir desnorteada, ela já não tem uma figura, um dos dois. Ele já não tem alguém orientando. Se você deixa ele fazer, achando que está sendo legal, é justamente o contrário que qualquer criança precisa, mas especialmente alguém nessa situação. Mas para saber se você está nessa posição de você ser aquela pessoa que vai impor, mas um professor, um educador, pessoas que estão realmente responsáveis pela educação, pelo contrário, realmente tem que colocar as barreiras, que isso vai permitir que ele cresça de uma maneira saudável. Olha como a Torá é sábia, a sabedoria imitada de Hashem, como isso realmente funciona. Fala. Na prática também não só com a educação, só com seus filhos também tem que ser. Claro. Não pode deixar fazer tudo que claro. Na cabeça, não, coitado, não, tem que impor os limites para que ele Mas cresça, o que ele está dizendo é que a tendência, inclusive a mitzvah, de você ser mais leve com eles, pode te dar a impressão que leve significa deixa fazer o que quer. Então, mesmo assim, a Torá te dá esse equilíbrio. Você tem que ser leve, você tem que falar com carinho, você tem que não tentar mexer na ferida da pessoa, mas limites sempre têm que ser colocados. A primeira alahá, lá atrás do Shulchan Aruch, falava que a gente não deve ter medo das pessoas. Você tem que fazer o que é certo, porque é certo, e se alguém ri da tua cara, você tem que fazer o que a Hashem quer. Agora, ele diz, você não tem que ir para o outro extremo.
Às vezes a pessoa pode dizer, eu sou religioso, eu faço o que Deus quer e não estou nem aí para o que acham de mim e o que venham a pensar. Teoricamente, está correto, faz o que é certo. Mas a pessoa deve levar em consideração o impacto que você faz nas outras pessoas, como os outros te enxergam. Não que a sua conduta vai ser baseado para impressionar os outros ou para estar de acordo com a vontade de todos. Isso não funciona. Camaleão não dá certo. Você quer agradar um, você quer agradar o outro, não dá certo. Mas você tem que tomar cuidado que a sua conduta não assuste, que a sua conduta não gere suspeitas que você está fazendo algo errado. Porque o Passuca ele fala, você possa encontrar graça e um bom sechel, um bom raciocínio, beinei Eloquim, perante os olhos de Deus, em primeiro lugar, vê Adão e as pessoas. Então você não pode ter uma conduta que alguém pode olhar e falar, ah, ele está fazendo errado. Olha como ele está fazendo. Então a pessoa deve levar em consideração aquilo que a gente sempre pensa, religioso quem é, quanto mais fechado, quanto mais calado, quieto, coitado, mais feliz. Aquele cara é ultra ortodoxo. Por quê? Porque a barba dele é maior? Porque tem cara demais, uma cara mais séria? Não é isso que faz alguém ser ortodoxo. Ortodoxo é aquela pessoa que consegue enxergar os outros, que consegue enxergar o ambiente onde ele está, que ele está sorrindo para as pessoas, assim como Yosef falava bom dia para todo mundo. Esse é o verdadeiro ortodoxo. Você se isolar e fugir e ser um bicho do mato, isso não é o que Hashem quer da gente. Então a gente deve ter uma conduta que a gente leva em consideração aquilo que os outros também estão olhando para a gente. Primeiro, Hashem. Se é o que Hashem quer de mim, eu vou fazer. Vão dizer que eu sou louco? Não tem problema. É o que Hashem quer, tá claro. Mas, dentro disso, existe um equilíbrio. Fazer o que Hashem quer, não preciso fazer de uma maneira que eu possa despertar algum tipo de acusação sobre mim, suspeita, como fala, marchod, alguém quem suspeita, alguém que vai desconfiar de você. Um exemplo que tem aqui na época do Beit HaMikdash, havia o Cohen, que ele era aquele encarregado de juntar o dinheiro. Ele era o gabai da tzedakah. As pessoas tinham que fazer uma doação anual para o Beit HaMikdash, e ele é aquele que juntava. Então, ele não entrava, quando ele ia fazer essa doação, ele não tinha uma roupa que tivesse bolsos. Ah, mas esse cara é um tzadik, nunca ele vai botar no bolso dele. Eu não vou colocar uma roupa que tenha bolsos. Para não dar margem para que alguém diga que talvez eu coloquei no meu bolso. Ah, mas eu sou honesto. Isso, tô nem aí o que os outros vão falar. Eu vou fazer a tzedakah, eu tô aí, se tem o bolso, não tem o bolso, eu tô fazendo correto. Não. Você não tem que deixar pano para manga para que alguém chegue e fale, ó, ele tem bolso, olha o que ele fez. Você não vai dar margem de dúvida. A pessoa deve tomar em consideração. Não basta ser honesto, precisa mostrar que você é honesto. Moshe fez isso com a... Perfeito. Depois que ele arrecadou tudo do Mishkan, ele foi lá e fez questão de mostrar. Rabino, não preciso do recibo. Rabino, eu sei que você deu para a sinagoga. Eu sei que você não embolsou o dinheiro. Eu tenho a obrigação de dar para você. Mas não precisa. Você até me ofende. Parece que eu não acredito em você. Não é por isso. Moshe Rabbeinu fez, eu não sou melhor que Moshe. Moshe Rabbeinu deu o recibo, mostrou, olha, foi gasto aqui, 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 deu todo o relatório, então eu não sou melhor do que ele. Então a gente realmente tem que agir de uma forma que a gente não deixe margem para que alguém suspeite da gente. Então cada um tem que... Ele demorou para fechar as contas, porque ele não lembrava. Hashem ajudou ele, tudo bem, mas era muita coisa também, 600 mil pessoas, não era fácil. Um contador de tanta gente, mas ele sofreu por isso. Quando ele tinha uma partezinha que não sabia para onde foi, ele ficou desesperado. Exatamente. E aí a Hashem foi lá e falou, ó, tá aqui, você gastou aqui, você tinha esquecido. Agora, uma alahá curiosa e interessante. Midat Hassidut significa, aqui não é uma obrigação, é um luxo. Alguém que quer fazer uma coisa mais gratificante para Hashem, não receber presentes. Está escrito que aquele que odeia presentes, ele vai viver. E é uma coisa, às vezes, difícil, tá certo? Numa sociedade onde, se você recusa o presente, a pessoa pode até se ofender. E eu vou dizer o que eu vi. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Então, eu vou dizer o que eu vi ao longo da minha vida, mesmo grandes rabinos, pessoas, etc. Eu conheci uma pessoa,
uma pessoa já falecida que realmente não aceitava presente de ninguém. Não aceitava presente, não quero presente, não pegava. Conheci uma pessoa. O que eu vejo a partir dessa alahá é que aquilo que ele disse, você odeia presentes. O que significa o seguinte? Que a pessoa que está desesperada para pegar dinheiro, então ele está, me dá alguma coisa, ele está assim, esperando que alguém vai dar para ele alguma coisa. Isso é uma falta de emuná muito grande. Você não tem que esperar do ser humano. Você reza para Hashem, de algum jeito aquilo vai vir para você. Você está desesperado para ganhar alguma coisa. Se alguém te deu, de forma educada, agradeça. E aqui tem mais um detalhe interessante. Maaser, o dízimo que a gente dá, originalmente o dízimo era dos grãos, da colheita. Depois os sábios estenderam isso para o dízimo do dinheiro que você ganha. Se você ganhou um presente que vale dinheiro, normalmente tem um valor, você também deve calcular 10% para dar para tzedakah. Você acabou de ganhar um vaso bonito. Quanto que ele custa na loja? 100. Você não precisa calcular 100, você calcula 30. Porque você não necessariamente você ia comprar esse vaso. Você ganhou, então é presente de grego. Você me deu o vaso, ainda preciso tirar dinheiro do bolso para dar para o pobre? Peraí. Então, não. Na verdade, você calcula, é um cálculo aproximado. Você pega o valor total, que é o valor de venda, mas você pode calcular um terço, que seria o valor bruto, digamos assim, e sobre isso você dá o macer. Fica muito mais fácil. Um terço do valor. Então, você ganha um carro, Baruch Hashem, você pega um terço do carro, um décimo disso, quanto dá? Faz o cálculo. Um décimo de 10%. Não, um décimo de um terço. Quanto dá do valor total? 3%. Você dá 3% do valor, então é isso que você vai fazer e dá para destacar. E dessa maneira, de novo, você reconhece que Hashem é aquele que te provê. Mais um detalhe interessante. Hoje isso não é praticado, mas só para a gente ter uma ideia. Quando alguém casa, é muito comum que as pessoas vêm lá com um envelope, ou você faz a lista de presentes e as pessoas dão aquele presente. Você casou. Agora o teu amigo casou. Aquele que veio no teu casamento. Você tem a obrigação de devolver para ele. Não é o mesmo cheque. Não o cheque dele. Devolver essa gentileza. Em Israel isso funciona muito bem, que você consegue cobrir o teu casamento, assim, Todo mundo dá presente em dinheiro. Todo mundo dá presente em dinheiro, você consegue cobrir o casamento com esse dinheiro. E o presente é em relação a quanto vale o prato que você vai comer. E aí já não sei, cada um... Eu estou te falando, eu morei lá 9 anos. Tá. Então, Então, era um bar mitzvah, é ou não é Israel? mas como você já sabe que você vai... Com o casal. Eu falei, por isso que eu te falei em hebraico. Então, alaficamente, hoje não funciona assim, mas só para a gente ter uma ideia, eu poderia chamar você no tribunal e falar, olha aí, eu dei presente para você no teu casamento, você veio no meu e não deu nada. Eu tinha o direito de cobrar de você. Hoje não funciona assim, não é exatamente nesse sistema. Mas o que eu quero dizer com isso? Que aqui já não é um presente. Aqui seria uma troca de favores. Na hora que eu estou casando, estou com custos lá altíssimos, eu preciso que todo mundo me ajude. Aí depois eu pago parcelado. Tem detalhes. A pessoa tem que me convidar no casamento. Eu tenho que ter a possibilidade de ir no casamento. Tenho que sair um casamento parecido. Estou dizendo assim, não estou aplicando o alahá. Mas o conceito do alahá que eu quero dizer é um presente como esse de casamento, que eu estou ajudando você a fazer o casamento, que Bezrat Hashem, algum dia eu posso te retribuir, se não for no teu casamento, vai ser no teu filho, então isso já como se fosse uma troca, não é aquele presente que a gente está dizendo aqui, que você não pode aceitar o presente. Então, te ajudando a pagar, depois você vai retribuir. Se não para eles, vai retribuir para outra pessoa. Baruch Hashem, tem gente casando, mais jovem, que também não tem condições. Você recebeu o presente, ajuda aquela pessoa para ele poder casar também. Então, já não se enquadra exatamente nessa alahá que diz que você tem que odiar os presentes. É uma forma social, aceitável e muito bonita e prática, que quando você vai casar, eu te ajudo, quando eu casar, você me ajuda, e assim a coisa funciona. Claro, se você me deu um presente muito grande, você tinha condições, será que eu sou obrigado a te dar o mesmo valor? Então, cada um vê o quanto ele pode e como ele pode. Mas, ao mesmo tempo, a alahá não está dizendo aqui, mas é muito importante, se você vai numa festa, de dar presente. A pessoa te convidou. Você sabe quanto custa hoje um prato de comida, de um buffet especial, etc. Então, minimamente, você não tem que pagar pelo prato de comida, você não tem essa obrigação, a pessoa que quis, ele que quis gastar como ele quis, mas, minimamente, você dar um reconhecimento, dar um presente, isso é uma coisa muito importante da gente fazer, e realmente levar em consideração. Se a gente vai numa festa, pode ser que não deu, e etc. Então, é importante a gente dar esse presente, esse reconhecimento, isso incrementa, inclusive, na alegria, seja do casal, seja do bar mitzvah, etc.
Mas não em relação ao Lahá. Lahá diz que isso não deve. Não, eu não devo aceitar, mas eu não disse quem odeia dar presente. Ele não falou quem odeia dar presente, não. Quem odeia receber o presente. Quem odeia dar não está dizendo. Você pode dar presentes e muitos presentes. Você pode ajudar muitas pessoas. Tá certo? Às vezes um presente também é uma forma de você retribuir um favor que a pessoa te fez. Você não quer dar em dinheiro. Às vezes fica chato dar em dinheiro. Hã? Tem quem odeia receber presente? Então tem a pessoa que chegou no nível de emuná. Ele fala que ele não quer receber nada de graça. Não. Então você tinha pessoas, sadiquim, na época da Gemara, nunca receberam um centavo de ninguém. Ou é trabalho, ou eles mesmos pagavam seu pão com água, mas eles não iam nem se hospedar na casa de uma outra pessoa. Você tem esses termos, são pessoas de altíssimo nível. Mas também dar um presente é uma forma de você, às vezes a pessoa te quebrou um galho, mas não é o tipo de pessoa que eu vou poder pagar para ele por aquele trabalho que ele fez. Eu posso chegar, aproveitar que já está tendo uma festa, eu vou lá e dou um belo presente. Esse presente é a maneira que eu consegui entregar para ele de uma maneira digna e agradecer aquele favor que ele fez. Então, também não entra nessa situação. Eu estou realmente pagando por aquele favor e estou fazendo isso de uma maneira, de um presente, que é uma maneira mais, eventualmente, mais digna, mais sutil. Então, isso também vale a pena. Então, isso é algo que a gente tem que cultivar. Saber dar e dar com vontade. Porque é difícil, às vezes, a gente gastar. Não por obrigação, sempre por prazer. Exatamente. Exatamente. Por obrigação. Você dá um presente por obrigação e dá de cara feia, ou até vamos falar de tzedakah. Aquele que dá de cara feia, ele perde o valor da tzedakah que ele fez. Incrementa muito naqueles 8 níveis de tzedakah. Os 8 níveis de tzedakah que o Rambam descreve, quando a pessoa ele dá de mau grado, ele cai lá para o último. Se ele dá sorrindo, mesmo que seja pouco, ele sobe de nível totalmente. Então, toda a ideia do presente é você aumentar a conexão um com o outro. A ideia do presente é essa. Você se aproximar da outra pessoa. Se você está dando de uma maneira... Olha um exemplo interessante. Qual é o dia no ano que a gente tem que dar presente? Purim. Purim, você dá presente. Tem uma pergunta na Halachá, se eu dou presente para o meu inimigo. Sim. Não pode ter inimigo, verdade. Mas eu tenho um inimigo. Eu fui lá e dei para ele. Cumpri a mitzvah ou não cumpri? Não cumpri. Não cumpriu? Não cumpri. Por quê? Está escrito, Ish lereu, o homem para o seu amigo. Ele não é teu amigo. Agora, se você está querendo fazer as pazes, pedindo perdão, e o presente, aí é outra história. Eu estou falando, ele é teu inimigo, continua sendo teu inimigo. Provavelmente você não vai dar o presente, mas é uma questão teórica, mas para a gente entender a Halachá. Você tem que dar para o teu amigo. Se você deu para o teu inimigo, não adianta nada dar o presente. Que presente que é esse? Dá para quem... A pessoa vai até ficar ofendida, eventualmente. O que você está me dando? Eu não quero o teu presente, não preciso de você. Né? Então, o presente é uma coisa que realmente pode aumentar, e a gente usa isso no Purim. Então, talvez, até pensar do outro lado, da gente dar presente para as pessoas, eventualmente, achar uma desculpa para dar presente. Você viajou, traz um presentinho, é uma forma de avat Israel, uma forma de amor ao próximo. Para dar um shur a respeito de Shavuot, quem lembra? As 5 linguagens de amor. Cada pessoa tem uma linguagem diferente. Um gosta de presente, outro gosta de uma boa palavra, outro... Então, presente para muita gente é aquilo que demonstra amor. Às vezes pode fazer tudo para a pessoa, mas se eu não dá o presente para a pessoa, talvez às vezes fica faltando. Então, presente é uma coisa que a gente pode implementar em amor. Se a pessoa não quiser receber, então, talvez até a dica, receba, a pessoa te deu, retribua de alguma forma. Se não quer aproveitar, dá para te dar. Não repassa, porque senão vai voltar para você, conhece, né? O passa-repassa. Lembra o rádio-relógio? Lembra? O que mais você tinha na época de vocês? Bar mitzvah? Caneta, relógio. O que mais? Tá certo? Ele faz a volta. Ele faz a volta. Tá certo? Dá para um, que vai para o outro, e volta. A palavra noten, que é o radical da palavra mataná, natan, em português também, você pode ler dos dois lados. Natan, em português, você pode ler dos dois lados. E quando você dá, aquilo volta para você. Assim como o último cheque que eu dei para alguém, ele voltou. Tá certo? É rápido, funciona. Eu já não dou cheque há muitos anos, mas quando a gente dá para alguém, realmente aquilo volta. Chico. Bom dia. Bom dia.